Convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 12. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 12. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 12. Esse texto, essa carta, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, sob a inspiração de Deus, é claro, para a igreja reunida em Éfeso. Então eu passo a ler o texto que diz assim: as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Pergunta: o que você faz quando você está com fome, muita fome, a barriga roncando, fazendo aqueles barulhos, né? Às vezes aquela dor de cabeça de fome, você está faminto, faminta, mas sabe que a despensa, os armários de comida da sua casa estão cheios. O que você faz? Não é pegadinha, é fácil mesmo. Pode responder. Come, vai lá, abre a geladeira ou abre o armário, vai na despensa, pega algo e come, sacia sua fome. Pronto, assim, assim fácil. Não há razão, ou seria incompreensível uma pessoa faminta que tem alimento em casa, cujo armário, cuja despensa está cheia, sair na rua para mendigar, para pedir alimento, mendigar, né? Pedir migalhas ou revirar lixos. Não faz sentido nenhum isso. O que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Tem tudo a ver. Porque espiritualmente falando, nós muitas vezes deixamos de saciar a nossa fome em Deus
para procurarmos migalhas ou para mendigarmos ajuda ou buscar aquilo que só Deus pode dar. Nós buscamos, imploramos e buscamos isso em outras coisas, em outras pessoas que são incapazes ou ineficazes, métodos totalmente ineficazes para resolver o nosso problema. E a gente vai mendigar, a gente vai viver de migalhas, a gente vai revirar no lixo. Mas a gente não vai se alimentar em Deus. Esse texto bíblico aqui, ele fala das bênçãos espirituais. O título que eu dei para a mensagem de hoje, que estava lá nas redes sociais, foi chuvas de bênçãos, né? O versículo 3, e eu peço que você olhe de novo este versículo, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vejam só, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bênçãos espirituais ou chuvas de bênçãos. Tudo isso está ao nosso dispor em Cristo Jesus. Quer dizer, usando a comparação que eu fiz no começo, os armários estão cheios, a geladeira está cheia, quer dizer, nós em Cristo somos abençoados com muitas bênçãos espirituais, chuvas de bênçãos ao nosso dispor. E não há razão para aqueles que creem em Jesus viverem de migalhas, quer dizer, viverem buscando em outras coisas, em outras pessoas, saciar as suas necessidades. Vejam só, muitas vezes, diante dos problemas da nossa vida, nós nos sentimos fracos. Diante dos ataques do inimigo, nós nos sentimos encurralados. Diante dos obstáculos, nós nos sentimos desanimados. Diante dos nossos pecados, nós nos sentimos oprimidos. E tudo bem nós nos sentirmos assim, nós somos seres humanos, nós temos esses sentimentos. Mas nós não podemos viver assim. É diferente, nós podemos nos sentir assim. Sim, eu me sinto fraca diante de um problema, claro, eu me sinto oprimida quando eu peco, sim, eu me sinto encurralada pelo diabo, pelos ataques do diabo, sim. Mas eu não posso viver assim. É diferente. Eu preciso, ou nós precisamos, quando isso ou outras coisas nos sobrevêm, nós precisamos pegar as bênçãos que estão preparadas para nós em Cristo Jesus. Ou em outras palavras, nós precisamos abrir a despensa e pegar o alimento. Vocês entendem? O diabo não se importa que as pessoas frequentem as igrejas. O diabo não se importa que uma pessoa vá à igreja, desde que ela não creia, desde que ela não faça, desde que ela não se aproprie das coisas de Deus. Pode ir sempre. É só não crer, é só não viver, é só não se apropriar. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós não podemos, diante das
riquezas, diante das bênçãos, diante de, como diz aqui, todas as bênçãos espirituais, vivermos como miseráveis, mendigando. Meus queridos, que bênçãos são essas? Vamos olhar? O texto, na sequência, nos fala as bênçãos, tá? Algumas, são muitas além destas, mas vamos olhar as que diz aqui no nosso texto. Veja lá, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus não nos escolheu porque somos santos, não. Deus nos escolheu, Ele nos escolheu para sermos santos, né? Quer dizer, Ele quer nos transformar, esse é o propósito, mas Ele nos escolheu antes de sermos santos. Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Nós não somos fruto apenas do relacionamento dos nossos pais. Nós somos fruto do amor e do coração de Deus. Nós fomos gerados por Deus, antes de os nossos pais existirem, antes da criação do mundo. É incrível isso. Isso a gente não encontra em lugar nenhum. Aonde nós ouvimos isso? Em lugar nenhum. Deus é aquele que diz, Deus é aquele que nos amou e nos criou, nos preparou antes da criação do mundo. Não existe acidente, não existe acaso, existe Deus. Vamos adiante. Versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Tá? Veja, Deus, Ele nos adota como filhos. Como nós podemos ser chamados filhos de Deus? Nós somos chamados filhos de Deus quando cremos em Jesus Cristo. Quando cremos em Jesus Cristo, nós somos chamados filhos de Deus. Passamos a ter uma vida espiritual. Passamos a ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento de filhos com o Pai. Mas vejam mais, agora versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Jesus, Ele pagou o nosso resgate. Aqui diz redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Os nossos pecados, porque nós somos pecadores, nós somos merecedores da ira de Deus. Nós deveríamos ter morrido naquela cruz. Mas Jesus tomou sobre si os nossos pecados, o cálice da ira de Deus caiu sobre Jesus. E Jesus derramou o seu sangue pelo seu precioso sangue. Nós somos perdoados. Isso é um resgate. Na época aqui, as pessoas sabiam muito bem o que era isso. Os escravos, eles eram resgatados, né? Pagava-se o resgate deles para a liberdade. Jesus pagou com o seu sangue o nosso resgate, para nós sermos filhos de Deus. E a partir disso, e agora é interessante, a partir disso, vem todas as demais bênçãos. Meus amados,
Mateus capítulo 5, versículo 45 diz que Deus derrama chuva sobre justos e injustos. O sol brilha sobre justos e injustos. É verdade. Mas existem bênçãos que são concedidas àqueles que creem em Jesus Cristo. Bênçãos que, como diz no versículo 3, espirituais das regiões celestiais em Cristo. É diferente. E essas bênçãos, meus amados, agora passam a ser descritas adiante. Vejam lá. No versículo 8 a 10, fala da sabedoria, do entendimento e da revelação do mistério da vontade de Deus. Sabedoria, entendimento e revelação da vontade de Deus. Os cristãos são aqueles que recebem a sabedoria de Deus para viver. São aqueles que recebem o entendimento que o Espírito Santo dá. São aqueles que recebem a revelação do propósito de Deus com aquilo que acontece na nossa vida. Porque uma coisa aconteceu em tal ano e não agora, porque Deus quis. Porque aquilo que a gente está esperando ainda não aconteceu, porque Deus quis. E quando que a gente vai entender os propósitos de Deus? Ao longo da caminhada com Deus. À medida que nós andamos com Deus, e nós oramos e nos relacionamos como filhos com o Pai, Ele vai nos revelando os seus propósitos. Por que foi assim e não assado? Por que foi naquela época e não agora? Por que não é agora e vai ser depois? Deus nos revela. E aquilo que a gente não compreender aqui, Deus vai nos revelar na eternidade. Porque isso também é bênção daqueles que creem em Deus, a esperança da vida eterna. Mas nós temos mais. Veja no versículo 11 e 12, e aqui é fantástico, diz assim, versículo 11 e 12: Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Queridos, o que te faz levantar todos os dias de manhã? Eu estou falando da motivação, não é o despertador, tá? Não é o celular, não é o despertador, tá? Eu estou falando da motivação interior, né? O que te faz levantar de manhã? Qual a razão do teu viver? O que te move? Você levanta porque tem que trabalhar? Você levanta porque tem que estudar? Você levanta porque tem que fazer o serviço da casa? Você levanta porque tem os filhos? Você levanta pensando no que comer? Você levanta porque quer ganhar dinheiro? O que te move? Trabalhar é bom, ganhar dinheiro é ótimo. Ter filhos é uma bênção. Ter uma casa limpa e organizada é uma delícia. Comer é um prazer. Mas a razão da nossa existência não é nada disso. A razão da nossa existência é o louvor e a glória de Deus. Quando nós entendemos isso,
nós então estamos verdadeiramente vivendo. Nós fomos criados por Deus para glorificar a Deus. E qualquer coisa que não seja isso é migalha, é miséria. Ainda que seja a pessoa mais bem-sucedida nesse mundo, ela não está na plenitude da sua existência, porque a plenitude da nossa vida é quando nós entendemos que somos criados para a glória de Deus e somos filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que, quando vem o medo, quando vem o problema, quando vem uma tentação, quando vem qualquer coisa na vida do Filho de Deus, ele não sai por aí desesperado, procurando as migalhas ou revirando no lixo das coisas que o mundo oferece, mas ele vai na presença de Deus. Ele vai na presença de Deus porque ele sabe que ele é amado. Ele sabe que ele recebe a sabedoria, o entendimento, a força, a graça, a alegria, a esperança, a perseverança, a paciência, o amor, o perdão. Ele sabe que em Cristo Jesus ele tem todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Usando o exemplo que eu citei no começo, ele vai na despensa, abre e se alimenta. Meus amados, quantas pessoas trabalham, querem ganhar dinheiro, achando que nisso está a realização das suas vidas. Quantas pessoas procuram relacionamentos amorosos, achando que nela ou nele vai estar a razão da sua existência. Quantas pessoas estudam, porque acham que por meio disso vão encontrar a razão da sua existência, e em absolutamente nada disso está a razão da nossa existência. A razão da nossa existência está em Cristo Jesus. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse foi o título que eu dei, chuvas de bênçãos. Nós não precisamos viver como miseráveis, nós não precisamos viver como mendigos, pedindo migalhas que o mundo oferece, ou revirando o lixo que o mundo oferece, como se fosse coisas fantásticas. Não são. Maravilhoso é aquilo que Deus nos oferece. O meu desejo é que nós possamos, em primeiro lugar, crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, sermos filhos de Deus o Pai, e assim, nessa posição de filhos, possamos usufruir de todas as bênçãos de Deus. Deus tem preparado e Deus tem muitas bênçãos. Nós precisamos pedir, nós precisamos nos apropriarmos delas pela fé. Lembre-se, o diabo não se importa que a gente venha na igreja, ele não quer que a gente creia. E o Espírito Santo quer que a gente creia e a gente receba todas as bênçãos que Deus já conquistou por nós na cruz. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver as bênçãos de Deus na nossa vida. Amém?